E aí, vocês estão conseguindo aprender? Viu um caso clínico de tempestade elétrica em Chagas? Viu como que faz diagnóstico eletrocardiográfico? Não vamos esquecer de olhar se é RR irregular. Bate o olho a VR. A VR te dá uma dica muito forte. Ah, é positivo, acabou a brincadeira. Pega o eletrocardiograma prévio se disponível. Pergunta se teve infarto ou insuficiência cardíaca. Olha se o QRS é muito largão, mais que 140 milissegundos. Procura com uma lupa se tem dissociação atrioventricular e veja nas derivações precordiais se não tem complexos RS, ou seja, que a onda vai para cima e vai para baixo no QRS. Baseado nisso, você vai fazer o diagnóstico de uma taquicardia ventricular. Primeira opção é fazer a cardioversão elétrica, como a gente disse. Em algumas situações, pode fazer verapamil e beta-bloqueador. E a ablação é sempre um tratamento definitivo muito interessante. Vamos lá. Tempestade elétrica. Qual o conceito? 3 ou mais episódios de arritmia ventricular sustentada que ocorre em 24 horas, que necessita de intervenção, ATP, agora você já sabe o que é ATP, cardioversão ou desfibrilação, e elas são separadas com intervalo maior do que 5 minutos. Tendência a problemas psicológicos, porque eles tomam muito choque, piorar a insuficiência cardíaca e aumento de mortalidade. Corrigir sempre fator desencadeante, senão vai ficar correndo atrás do rabo. Por exemplo, não adianta nada você fazer um monte de terapia antiarrítmica, sendo que você está deixando um potássio muito baixo. Então, beleza. Primeira escala de resolver aquela arritmia ventricular, com cardioversão, magnésio, desfibrilação e medarona, você já domina. Isso foi tema da aula passada. Se tiver dúvida, volta, assista quantas vezes vocês quiserem. Pode fazer lidocaína, ou isso aqui é novo, hein? Você pode fazer uma sedação profunda. Que mais? Você pode colocar um dispositivo de assistência ventricular. Que mais? Você pode fazer bloqueio do gânglio estrelado. Que mais? Você pode fazer ablação. Que mais? Existe um degrauzinho a mais, que é o transplante cardíaco. Sério, Gabriel? Sim. Eu lembro que quando eu estava no INCOR fazendo residência lá, tinha um jovem que ele havia sido transplantado porque ele tinha um hemangioma cardíaco. E isso gerou uma tempestade elétrica refratária a todas as tentativas de cessação e foi listado para transplante. Só que ele entrou como uma extrema urgência, porque ele não saía de uma tempestade elétrica. Interessante, né? Vamos lá, Meldarona. Meldarona vocês já viram em outras aulas, mas eu vou repetir. Cada ampola tem 150 mg em 3 ml. A dose inicial é 150 a 300 mg, diluído num soro de 100 ml. Você pode fazer isso em 1 hora. Você deixa uma dose de manutenção, você pega 6 ampolinhas, mais um soro de 250 e coloca uma infusão aí de 10,4 ml hora. Sempre tem risco de flebite em acesso periférico. Não pode em quem tem torsado e poá, porque a meldarona é medicação que aumenta o intervalo QT. Toma cuidado. E lidocaína? Essa é nova, hein? Então vem cá. É aquela, Gabriel, mesmo aquela lidocaína que a gente usa para fazer analgesia de sutura? Sim. Fazer bloqueio de dedo? Sim. Então você vai pegar a lidocaína 2%, é 20 mg por ml. Cada frasco tem 20 ml com 400 mg. E aí você vai fazer uma dose inicial de 0,5 até 2. Vem cá, faz só 0,5. Respeita, meu Darona. Não inventa muita moda não, que você pode se atrapalhar. E aí você vai deixar depois uma dose de manutenção de 1 mg por minuto a 4 mg por minuto. Gabriel, está muito abstrato ainda, eu quero coisa prática. Então pega a caneta e lápis e anota isso aqui. Pega seu bloco de notas no celular e anota para você levar para o plantão. Você vai preparar da seguinte maneira. Vai pegar 7 ampolas e meia, 150 ml de lidocaína, mais o soro glicosado, coloca 100 ml para fechar um total de 250. Isso vai lhe dar uma concentração de 12 mg por ml. Com uma infusão de 5 a 20 ml, você tem uma velocidade de 1 a 4 mg por minuto. Tomou nota? Agora entenda. A lidocaína ela é mais bem indicada em TV polimórfica ou em fibrilação ventricular. A gente até faz em taquicardia ventricular monomórfica, mas ela não é tão eficaz como, por exemplo, a mildarona.
Não é muito efetiva em arritmias supraventriculares e não pode fazer em paciente que tem síndrome de Brugada. Efeito adverso, como parestesia, começa lá, tá formigando as mãos, tá um pouco tonto, pode evoluir para confusão mental, convulsão e coma. Então tem que ficar do lado desse paciente reavaliando sinais e sintomas de toxicidade. Sedação profunda. A intensa descarga adrenérgica nessas situações de tempestade elétrica. E ela perpetua a tempestade pelo estímulo adrenérgico, da adrenalina ali bombando. Sedação e, consequentemente, intubação orotraqueal, instalação óbvia de ventilação mecânica, ajuda a controlar a arritmia e, obviamente, a ansiedade, pelo efeito amnésico. É indicação 2A na diretriz europeia de 2022. Além disso, nós podemos instalar dispositivo de assistência ventricular. A tempestade, ela normalmente descompensa a insuficiência cardíaca desses pacientes e você reduz a mortalidade se você implanta o dispositivo de assistência ventricular precocemente. É uma indicação 2B nessa mesma diretriz europeia. O bloqueio do gânglio estrelado, eu quero que vocês aprendam e olhem com muito carinho para ele. O beta-bloqueador, ele é extremamente efetivo no controle de tempestade elétrica. Porém, muitos pacientes estão instáveis e aí você não tem como dar um beta-bloqueador com uma pressão de 8/4. Você vai ter que fazer o bloqueio da adrenalina de outras formas. E aí você pode fazer o bloqueio do gânglio estrelado com um bloqueio com lidocaína e bupivacaína tópico. Você consegue diminuir muito o estímulo simpático no coração. Gabriel, eu não sei fazer essa técnica aqui, eu não sei furar, e se eu pegar carótida, e se eu fizer qualquer treta? Normalmente, os anestesistas, eles dominam bastante essa técnica que eles fazem para cirurgias principalmente ortopédicas. Pega o telefone, dá uma ligada no centro cirúrgico, fala: ô anestesista, consegue vir fazer um bloqueio aqui para mim? Tô com a tempestade elétrica, me ajuda aqui, por favor. Pede ajuda para o seu colega. Ablação. A ablação aqui já é o super trunfo. É um procedimento bastante eficaz para as taquicardias monomórficas e também pode ser usado para algumas polimórficas e até fibrilação ventricular. É classe 1 de indicação. Para essas taquicardias polimórficas e fibrilação ventricular, normalmente precedida por extrasístoles ventriculares, é indicação 2A. Mas aí precisa do eletrofisiologista para fazer esse procedimento. Você, plantonista de PS, UTI, não vai fazer isso, a não ser que você seja eletrofisiologista também. Há uma armadilha que eu quero que vocês tomem nota. Pacientes têm normalmente CDI implantado, como profilaxia primária ou secundária. E aí eles ficam recebendo do dispositivo terapia. Só que essa terapia ela pode estar errada. Pode ser por arritmia supraventricular, que está tendo falha na identificação. Pode ser por oversense do cabo. Ele está sentindo muito, então ele está achando que você está entrando em fibrilação ou taquicardias ventriculares. Ou por alguma arritmia ventricular não sustentada que cessaria espontaneamente. Não se trata aqui de tempestade elétrica, porque o paciente não fecha critérios. É um problema do CDI. Então, sempre que o paciente tem o CDI, você vai solicitar avaliação do dispositivo para a empresa, para a equipe da arritmia, para o telefone que está lá no marca-passo, no CDI. E, mais uma vez, precisa saber qual a marca do dispositivo para não ter falha de leitura entre uma marca e outra. Lembrando que eles são específicos. Bom, a gente fechou a tempestade elétrica, vamos fazer algumas questões. Menino de 15 anos, com episódio de síncope sem pródromos durante a aula de educação física, foi correr. O tio paterno com morte súbita aos 22 anos em atividade física. Na avaliação inicial, eletro e laboratórios normais, eco e ressonância de coração sem alteração nenhuma. Bom, menino de 15 anos
com síncope de alto risco e história familiar positiva. Exames complementares normais até então. Aí foi feito um teste de esforço, teste ergométrico, e foi observado o seguinte traçado. Baseado nisso, você vai ver, a gente vai olhar e vai decidir se a gente vai fazer magnésio, marca-passo, beta-bloqueador e CDI, treinamento físico com ingesta adequada de eletrólitos ou amiodarona. Então vem cá, 3 minutos de exercício, começou a aparecer umas taquicardias, umas extrasístoles polimórficas, talvez monomórficas, não, polimórficas com certeza, alternados com ritmo sinusal, TV não sustentada. E aqui, quando ele estava nos 5 minutos de exercício, taquicardia ventricular polimórfica. Isso daqui é muito típico de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Em situações de adrenalina alta, desencadeia isso daí em um paciente com história positiva e coração estruturalmente normal. A conduta é fazer beta-bloqueador e CDI. Eu estou colocando esses casos aqui para vocês conhecerem algumas coisas diferentes. Vai ser outra aqui, ó. Cada um dos seguintes itens predispõe a arritmia mostrada no traçado eletrocardiográfico. Tá aqui, ó, o QT que largo, ó, tamanho desse QT. E aí do nada começa a fazer torçada e puar. Cada um dos itens seguidos está associado ao traçado eletrocardiográfico. Faltou o exceto aqui, mas vamos ver qual está errado. Bradicardia congênita grave, hipocalemia. Hipocalemia a gente sabe, hein? Tricíclico ou tricíclico pode dar isso. Ondansetron é um remédio que aumenta o intervalo QT. Beleza. Perda de função do gene, pelo amor de Deus, que gene é esse? Bradicardia congênita grave. A resposta errada é a C. Na verdade, bradicardia congênita grave pode fazer isso, mas vem cá. Mutação de perda de função do gene SCN5A. A título de curiosidade, QT longo, normalmente se tem perda de função do KCNQ1 e 2 e você tem ganho de função desse gene aqui, SCN5A. Na síndrome de Brugada que você tem perda de função. É um detalhezinho, mas eu sei que vocês fazem prova de residência e isso volta e meia é cobrado. Vamos lá. Com relação ao eletrocardiograma, assinale a errada. Bom, nem vi o eletrocardiograma ainda, mas é um paciente que não tem doença cardíaca estrutural na maioria dos casos, tem uma boa resposta com verapamil, tem associação com anomalia de Ebstein. Ebstein é uma doença genética que ocorre em implantação baixa da válvula tricúspide. Isso está muito associado com arritmias supraventriculares. É mais prevalente em homens. Cardioversão elétrica sincronizada é o tratamento de escolha. Qual que está errada? Então aqui a gente tem um taquicardia, o QRS é largo, o RR é irregular, ó, claramente irregular, beleza, não é morfologia de fibrilação ventricular, parece uma fibrilação, será que tem pré-excitação ou será que já é um outro ritmo prévio? Vamos ver se tem aquele ondas amplas, ó, tem ondas bem amplas, em derivações precordiais, opa, tem aqui ó, o empastamento de onda, ó, querendo fazer a morfologia de onda delta, beleza, isso aqui é uma fibrilação atrial, com pré-excitação ventricular. Jamais faça verapamil. Normalmente tem coração normal, está associado com anomalia de Ebstein, é mais comum em homens. A cardioversão é o tratamento de escolha. Mas verapamil não. Ele lentifica a condução pelo 9V e favorece a condução através da via acessória, predispondo o paciente a arritmias ventriculares complexas como fibrilação ventricular. E esse aqui, ó, meu dedão ali, tirei uma foto de um paciente meu que esses dias apareceu no PS com taquicardia e tinha esse traçado. Vamos ver aqui a VR, não tem onda R. Só um pouquinho da história, ele tem 50 anos, sem comorbidades, é uma taquicardia estável, diagnóstico e conduta. Beleza, vamos ver se tem complexo RS, tem sim, ó, RS aqui. Não sei se é TV ou taxopra.
que mais que a gente pode olhar? Vamos ver se tem dissociação atrioventricular. Não percebo. Às vezes é difícil perceber. O QRS, ele tem mais que 140 milissegundos? Ah, não tem. Não tem. A ativação do QRS é lenta? Entre o início da onda R e a onda S? É lenta? Não, começa rápido. Ó, começou rápido. Pega essa dica. Começou rápido, pode ser TAC supra. Aqui tem um detalhe muito interessante. Se você olhar, tem uma onda P que cai sistematicamente depois do intervalo QRS. Aqui no finalzinho. Ó. Tá vendo? Ó, em todos os batimentos tem uma onda P. Isso daqui é um ataque supra. Foi feita a adenosina e é o elétron de base dele. Tá? Então, fique esperto com o ataque supra. Era um ataque cardíaco reentrada. Gabriel, mas o QRS dele é largo. Por que é estreito? Por que lá estava largo? Por causa do fenômeno de Ashman. Isso aqui, ó, Ashman. O que é isso? É um alargamento do QRS em frequências cardíacas mais altas. Isso ocorre por algum desgaste no ramo de condução, que para passar uma velocidade mais baixa dá conta, mas quando aumenta a velocidade, o período refratário não permite que seja conduzido outro impulso elétrico. Daí alarga o QRS. Terminamos o módulo de arritmias ventriculares. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. Revisitem isso, leiam, estudem, peguem os eletrocardiogramas, olhem, analisem, tira foto de todos os seus eletros para você criar um banco de dados dos seus eletrocardiogramas. E nos vemos na próxima aula. Grande abraço.